Alô, alô, tripulantes! Falamos diretamente do Mooncast. Você está prestes a conhecer um novo mundo. Esse é o primeiro episódio da segunda temporada. E eu já quis abrir chamando uma pessoa muito especial. Ela é psicóloga, neurocientista e tá bombando nas redes sociais. Seja bem-vinda, Ana Luz Arif! Obrigada, Pepecita. Que honra ser descrita dessa forma por você. Não sei nem o que dizer depois disso. Ah, mas vai saber, porque aqui vai ter muita coisa para você falar, mas muita coisa mesmo. Então, eu acho que para começar, ao invés de eu te apresentar, porque isso eu vou fazer melhor durante o episódio, eu queria saber o que as pessoas podem esperar desse episódio. Ah, muita coisa. Eu acho que a gente vai mudar a forma como as pessoas enxergam o mundo e elas mesmas, que é o que eu gosto de fazer. É trazer aquela duvidazinha para sua cabeça, dizendo, será que você é realmente quem você pensa que é? Será que o mundo é realmente como você pensa que ele é? E será que ele é? Mas o mais legal, assim, é que desde o início, todos os conteúdos que você trouxe para as redes sociais foi justamente com esse intuito de expansão de consciência, de mostrar a reprogramação mental, a manifestação, lei da atração, que todo mundo sempre fala, mas você trouxe de uma maneira diferente, que é baseada em neurociência. E para a gente iniciar realmente de como começou a sua trajetória, como é que você decidiu realmente se especializar exatamente nesta área? Qual que foi o clique ali? O que foi que você falou, não, eu preciso... esse é meu servir para o mundo, é isso que eu preciso fazer. Isso é muito louco, né? Porque a gente passa muito tempo da nossa vida pensando o que a gente deve fazer, qual que é o nosso propósito, qual que é a nossa missão. E, no fim das contas, o caminho ele vai se fazendo enquanto a gente caminha, né? Então, para mim, foi muito orgânico. Isso começou a fazer sentido para mim a partir do momento que eu aprendi sobre, né, todas essas coisas que eu falo hoje. Eu comecei a aplicar isso na minha vida e minha vida começou a mudar por completo, assim. As coisas deram 360 total, você sabe, né? A gente pode até falar mais um pouquinho aqui pro pessoal. Mas acho que foi muito um chamado no sentido de... Eu não escolhi, tipo... É quase como se isso tivesse me escolhido, porque deu tão certo para mim, e eu acredito tanto. E existe quase que uma fórmula ali, né? Porque também tem isso, Pepe. Eu sempre tive uma conexão forte assim com a espiritualidade, você sabe, né? Desde que eu comecei essa minha jornada do autoconhecimento, que eu, né, me especializei em yoga, fui buscar meditações e outras coisas para me conectar realmente com esse lado mais espiritual. Para mim, isso foi muito desse lugar de autoconhecimento. Mas, ao mesmo tempo, eu sempre tive um lado muito racional, que era até um pouquinho cético, se eu puder dizer assim. E esse lado mais cético fez com que, por mais que eu acreditasse na lei da atração, eu sempre buscasse um porquê. E a neurociência me trouxe muito isso. Então, como isso fez tanto sentido para mim, e foi quase como sabe o eureka? Aquela coisa de, nossa, agora faz sentido? Para mim, não tinha como eu guardar isso só para mim, sabe? Eu era quase que uma missão e uma obrigação eu levar isso para as pessoas da forma como eu acredito. E você já vem aí de um caminho de descobertas, né? Gente, para quem não sabe, eu conheço a Ana Lu há muitos anos, né? Há muitos anos mesmo, desde a época do colégio. E aí você veio de um colégio tradicional, uma faculdade super tradicional, uma carreira também em empresas muito tradicionais, até que a Ana Lu falou assim, não quero, vou viajar o mundo. E aí você conheceu... Quantos países você conheceu? Acho que 18 naquela viagem, no ano sabático, acho que foram 18 países. 18 eu tenho isso escrito em algum lugar. Países. E daí, quando você voltou, né? Você voltou totalmente com essa mentalidade do yoga. Quando você voltou da viagem, você voltou para ser professora de yoga. Esse era o plano? Não exatamente, assim, eu voltei muito com essa mentalidade do servir, né? Então eu tive um clique muito forte na viagem de que eu queria trabalhar com pessoas, de que eu queria servir o mundo de alguma forma. E eu ainda não sabia como seria isso. Mas eu tinha feito um curso de yoga, né, para ser instrutora de yoga, muito menos porque eu achava que eu ia dar aula e ganhar dinheiro com isso, e muito mais porque eu queria aprofundar minha prática. E poder sozinha ter segurança para praticar na minha casa, onde eu quisesse. Só que também, de novo, assim, eu acho que o yoga ele muda tanto a vida de tanta gente que quando eu cheguei no Brasil e as minhas amigas começaram a pedir vem dar uma aula no parque, vamos fazer uma aula, vamos isso, vamos aquilo, organicamente também isso foi virando um trabalho, né? Então, eu estava no parque dando uma aula para as minhas amigas, vinha uma pessoa falar, você dá aula de yoga? Você pode vir me dar aula em casa?
E aí eu comecei a dar aula particular, e aí eu comecei a, né, de repente, dar aula no parque para mais gente. Então, foi também muito orgânico, né? E a pandemia, no meio do caminho, acabou que aumentou muito a quantidade de pessoas que buscavam yoga, o que né, deu a possibilidade do online, o que também me possibilitou dar aula para mais pessoas. Então, sem querer, eu me vi nesse caminho, que não era um plano. Veja, eu ia, né, dar aula de yoga como hobby, aí, como eu não estava encontrando ainda o que eu queria fazer, falei, tá dando dinheiro, as pessoas estão querendo fazer, vou continuar aqui. E foi crescendo, 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 até que eu não tinha mais horário, né? Então, foi muito maravilhoso. E aí, enquanto isso, você estava fazendo faculdade de psicologia. Sim. E aí, terminou a faculdade, fez pós em neurociência, só que aí você já começou a atender como psicóloga? A minha pós em neurociência, ela foi durante a faculdade, né? Então, tá. como eu já tinha uma formação, eu já podia fazer a pós. Porque eu sou formada em administração. Entendi. E aí, já me possibilitou começar o curso de pós-graduação. Quando eu terminei a minha pós, eu já sabia que o meu viés, dentro mesmo da psicologia, seria muito mais a neurociência. Então, quando eu terminei, você não pode começar a atender logo que você terminar a faculdade, né? Porque tem um tempo até sair o teu CRP, que é como se fosse a OAB do psicólogo ali. Então, eu tive que esperar esse CRP sair, porque demora o diploma, tem toda uma burocracia. Enquanto isso, eu comecei a produzir conteúdo. E quando eu vi, eu já tinha mais gente querendo ser atendida por mim do que o meu CRP pronto. Foi uma loucura. E é muito doido. Eu tô perguntando muito isso porque eu quero chegar numa coisa que eu tô para te perguntar isso há muito tempo e eu falei, vou aproveitar aqui, que é justamente a questão do seu trabalho sobre a neurociência e o yoga, né? Que você se você quiser contar um pouquinho para as pessoas sobre isso, que eu acho que é bem interessante, né? Eu conto. Quando eu fiz a minha pós em neurociência, na verdade, assim, foi em dois momentos, né, que isso aconteceu, tanto na faculdade quanto na pós. Eu participei de um projeto de iniciação científica na faculdade, e aí eu aproveitei para desenvolver melhor esse projeto no meu TCC da pós, que era, acho que é disso que você está falando, né? Sim. Da minha pesquisa. Sim. Tá. Era o impacto das práticas de yoga, práticas de meditação e de mindfulness nos tratamentos de transtornos depressivos e ansiosos. Então, eu sempre tive para mim que, e aí eu não tenho nada contra a medicação, tá? Mas eu sempre tive para mim que a medicação deve ser o último recurso, né? Até porque a gente sabe que hoje em dia medicações para transtornos mentais, elas têm uma eficácia que não é de 100%, né? Não é todo mundo que se adapta. Inclusive, existem várias classes de medicamentos e existem testes que se fazem com as pessoas até elas, de fato, terem um benefício ali naquele medicamento. Só que eles têm muitos efeitos colaterais e isso pode prejudicar muito a vida das pessoas. Então, eu comecei a estudar as ferramentas holísticas, né, o yoga, a meditação e o mindfulness como tratamento alternativo e complemento de tratamento. Então, as duas coisas, né? Como que isso impacta? Se você está num tratamento medicamentoso, como você pode usar do yoga, da meditação e do mindfulness como aliados? E se você não quer partir direto para uma medicação, como você também pode usar dessas práticas para serem a sua forma principal de tratamento? E eu me surpreendi muito, porque a bibliografia que a gente tem disso no Brasil ainda é muito pequena, mas lá fora, principalmente nos Estados Unidos, até na Índia, tem estudos muito embasados, que foram feitos com muitas pessoas, de como as práticas de meditação e de yoga muitas vezes têm a mesma eficácia de muitos medicamentos que são aprovados pelo FDA e pela Anvisa. Então, assim, é bem chocante a gente ver, porque são práticas que não têm efeitos colaterais, não são custosas, e no fim das contas elas acabam não sendo tão divulgadas, né, com esse intuito de tratamento, porque, obviamente, elas não fazem parte ali de uma indústria que gera lucro. Não, exato. Mas, assim, só para o pessoal entender um pouquinho, o que é mindfulness? Tá. Mindfulness, eu vejo, tá, o mindfulness hoje em dia como uma forma quase que ocidental de definir a meditação e a presença, né? Então, a meditação, ela muitas vezes é vista como uma coisa muito mística, que não é, mas que por muitas pessoas ainda é vista dessa forma. E o mindfulness, ele veio como uma ferramenta para que a gente pudesse explorar essa presença de uma forma, não vou nem dizer racional, mas de uma forma estudada, né? Porque existem muitos estudos em torno disso. Então, quando a gente fala de mindfulness, é você estar no aqui e agora, né? Mindfulness, perdão. É você estar mindful, você estar consciente do que está acontecendo no teu momento presente. Então, e não precisa nem ser uma meditação ali, né? De olhos fechados, respirando, mantrando. É uma coisa de como que é teu dia a dia, né? O que você faz e o que você pensa enquanto você faz. Porque a gente está muito no automático, né? A gente está, assim, muito, muito tempo. Tem um estudo de Harvard que fala que 48% do nosso tempo a gente passa no automático. Então, imagina, metade da sua vida é no automático.
E o Mindfulness, ele veio para trabalhar isso, né? Como que a gente sai desse automático e traz práticas e ferramentas para que a gente se acostume a estar presente no nosso dia a dia, mesmo nos momentos em que a gente poderia automatizar, né? Que são aquelas coisas que a gente faz todo dia. Tomar banho, escovar o dente, lavar louça, dirigir, enfim. Então, eu acho que no mundo a gente está recebendo estímulo o tempo todo. Principalmente agora com tecnologia em que a gente se acomoda na rede social, né? Apesar de eu falar muito sobre redes sociais, sou muito a favor de você colocar seu negócio no Instagram. Eu acho que quem não está colocando está perdendo tempo e dinheiro. Mas eu não sou a favor de você ficar trabalhando para a tecnologia, e sim a tecnologia trabalhar para você. Total. Eu acho que é uma pergunta assim, de verdade. Existem pessoas que não estão ansiosas? Alguém chega e fala pra você, não, ansiedade eu não tenho. Tem alguém? Que pergunta engraçada. Porque eu não conheço ninguém. Eu acho que não tem. Eu não conheço ninguém. Você que tá escutando a gente, você tem ansiedade? Quem não tem ansiedade? Quem não tem ansiedade? Eu tô à procura, eu tô à busca tô em busca dessa pessoa que não tem ansiedade. Porque eu acho que a ansiedade virou algo que eu acho que todo mundo tem. De alguma maneira, cada um da sua maneira, que eu acho que, né? Cada um tem o seu tipo de ansiedade. Tem o ansioso que fica no sofá, não consegue fazer nada, e tem o ansioso que não para quieto. Mas todo mundo tem algum tipo de ansiedade. Tem. E daí, recentemente, você fez uma série de vídeos no seu Instagram, inclusive, né? Gente, se vocês não seguem o Instagram da Ana Lu, já aproveita depois desse episódio, @AnaLuZarif. Não deixem de seguir, porque assim, vai transformar realmente a sua vida. Um videozinho de 1 minuto e meio seu é realmente uma aula para as pessoas. Que legal. E aí eu queria que você desse algum conselho para as pessoas ansiosas que eu tenho certeza que estão nos assistindo nesse momento. Como que elas podem retornar mais para esse estado de presença em alguns momentos do dia? Tá. Eu acho que quando a gente olha para a ansiedade, né, antes de dar meu conselho, quando a gente olha para a ansiedade, a gente tem que entender que existe uma parte, né, da ansiedade que ela é natural e ela é saudável, né? Então, a ansiedade, quando ela vira patológica, é quando ela está prejudicando a gente no nosso dia a dia, né? Então, que nem você falou, quando eu não consigo fazer as coisas porque eu estou ansioso, ou quando eu estou muito agitado e não consigo prestar atenção no que eu estou fazendo e faço tudo de qualquer jeito, faço tudo no automático. E aí, o meu conselho acho que é algo que até você fala muito, né? É da presença, fazer tudo com presença, né? Você sair do automático, gente. E aí, essa dica é para você que está em casa. Procura ver o que você faz no teu dia a dia, né? Quais são as coisas que você faz e como você pode estar ali 100% enquanto você está fazendo. Mesmo que seja uma coisa que a gente acha que é banal, né? Que nem eu falei, escovar os dentes, tomar banho. Como seria fazer aquilo ali com presença? Porque mais do que você... E aí, assim, eu sou completamente a favor da meditação. Eu medito de 2 a 3 vezes por dia. Porque eu sou uma pessoa acelerada. Mas acho que mais do que você sentar para meditar de manhã, de tarde, de noite, é você transformar o seu dia no consciente, em ações conscientes. Isso vai te dar, assim, muito mais ferramentas para lidar com a sua ansiedade do que a meditação somente, né? É você estar no aqui e agora. Então, volta para cá. O que eu estou pensando? O que eu estou fazendo agora? O que eu estou pensando enquanto eu estou fazendo? Será que eu posso fazer sem pensar, só sentindo? Sentindo a água caindo na minha pele enquanto eu tomo banho? Sentindo o sabor da comida enquanto eu estou comendo? Quantas vezes a gente não come mexendo no celular, assistindo um negócio, resolvendo outra coisa? Né? Então, você nem saboreia a comida. Muita gente tem compulsão alimentar porque quando come não está prestando atenção no que está comendo. Aí acaba comendo muito mais do que precisa. Então, essa ansiedade ela vai acarretar uma série de outras coisas, né? A gente sabe. E qual seria essa ansiedade boa? Tipo, para que serve a ansiedade? Porque tudo tem, né, um sentido. Então, para que serve a ansiedade? Se a gente puder falar dos nossos mecanismos do nosso cérebro, né? Então, quando a gente olha, nosso cérebro, por mais que ele seja muito mais desenvolvido hoje do que ele já um dia foi, ele ainda tem mecanismos muito primitivos, né? Então, a principal função do nosso cérebro, no nosso sistema todo, é nos proteger e fazer com que a gente sobreviva por mais tempo. Então, a ansiedade ela vem como um mecanismo de sobrevivência. Ela vem como perceber possíveis perigos que podem estar ameaçando a tua sobrevivência, certo? Certo. Até, assim, o mesmo mecanismo ali que vai desencadear medos e por aí vai. Só que antigamente, há muitos milhões de anos, quando nós éramos das cavernas e precisávamos ter ali a nossa comunidade e caçar os animais, a gente tinha perigos reais, né, com que se preocupar. Então, a ansiedade e o medo, eles eram alertas que iam
fazer com que o nosso corpo produzisse ali substâncias que iam fazer com que a gente tivesse mais força para lutar, se fosse preciso lutar, né? Mais agilidade para fugir, se fosse preciso fugir. Então, a ansiedade ela serve para despertar essas substâncias que vão ajudar a gente a lidar com situações. Só que hoje em dia, o nosso problema, né? A gente não tem um leão caçando a gente, Exato. né? A gente não está fugindo de um bicho. A gente está recebendo uma mensagem ali do chefe falando que a gente tem que entregar uma parada daqui meia hora e começa a disparar o coração, né? Então, nesse sentido, o nosso cérebro ainda é muito primitivo. Então, cabe a nós entender quais são os problemas que a gente vai deixar nos afetarem dessa forma, certo? Certo. Então, é mais ou menos isso, assim. E a ansiedade saudável, eu acho que ela vem desse lugar de... Eu tô ansioso com alguma coisa que tá para acontecer. Então, por exemplo, eu tava ansiosa aqui para vir no podcast. Como que eu me preparo para estar aqui? Né? Então, o que eu vou escutar antes de ir para lá? O que eu vou estudar? Né? Vou fazer uma respiração antes para eu chegar aqui mais calma. Então, é um pouquinho assim, né? Aquela ansiedade que ajuda a gente a tomar as ações que a gente precisa tomar. E não a que paralisa, nem a que deixa a gente maluco. Eu acho que tudo é a questão da dosagem certa, né? Mesmo até Exato. quando a gente fala de substâncias de fora, né? A gente já fala muito sobre dosagem certa. Então, se você for falar de sol, sei lá, tomar sol. Tomar sol é bom? Legal, mas se você ficar o dia inteiro no sol todos os dias, não vai ser bom. Exato. Né? Esporte é bom? Esporte é bom, mas se você ficar 24 horas por dia pedalando, você vai se arrebentar inteiro. Então, eu acho que tudo vem muito da dosagem. A dosagem de dentro também tem isso, né? Até onde o seu medo te paralisa, até onde o seu medo te impulsiona. Total. Até onde o seu desejo te paralisa, até onde o seu desejo te impulsiona, né? Então, vai muito do que você realmente quer fazer com esse sentimento que está dentro de você. Exato. E das ferramentas que você tem também, né? Para transformar o medo em ação. Né? Exato. E aí, essas ferramentas que você ensina bastante. E aí que eu quero entrar. Quando você começou a estourar no Instagram, o que aconteceu, né? Eu costumo dizer, o Instagram ele é somente uma expansão da sua comunicação. É você falando essa mensagem, ao invés de você estar falando somente para mim, você está falando para mais pessoas ao mesmo tempo. Então, você tem a grande oportunidade de ajudar mais pessoas ao mesmo tempo. E aí, fila de espera para Ana Lu, que não podia nem atender ainda. Imagina. O que eu faço? Fila de espera. E aí, recentemente, agora, né, você lançou a sua primeira mentoria em grupo. Vamos falar um pouquinho sobre essa mentoria? Vamos, tá como é que está incrível. sendo? Tá sendo incrível, Pepe. Mas, enfim, vamos começar de dentro para fora. Como é que você manifestou essa mentoria? Como é que foi isso? Como é que surgiu essa ideia na sua cabeça? Já foi algo que você sempre quis? Cara, eu vou te falar, acho que se eu puder dar um passo atrás, né? Acho que a primeira coisa o que eu entendi antes de lançar essa mentoria é que cada uma das coisas que eu quero manifestar na minha vida exige ações constantes da minha parte. Então, quando eu comecei no digital, e aí eu já comecei sempre pensando numa liberdade que eu queria ter, tanto liberdade financeira quanto uma liberdade geográfica, né, de trabalhar de onde eu quisesse, no horário que eu quisesse, ser a dona da minha própria agenda, sempre foi focando muito nisso, né? Então, quando eu comecei a crescer, eu tracei um plano de vou começar atendendo as pessoas com as ferramentas e os métodos que eu estudei, que eu acredito, e vou colher, através desses atendimentos, quais são as questões que as pessoas mais precisam trabalhar, né? Porque tem um padrão. Tipo, a maioria das pessoas com quem eu trabalho, né? Vamos dizer que eu atendo, claro, tem N mil coisas, cada um tem sua questão ali, mas elas trazem, de certa forma, algumas questões, alguns padrões que eu uso a reprogramação mental para ajudá-las a olhar de outra forma e, de repente, sair daquela rodinha do rato, né? Então, a partir daí, eu fui entendendo que tinham certas coisas, que inclusive eu falava muito no meu Instagram, que não era óbvio para todo mundo, mas que todo mundo poderia se beneficiar. Então, por que não tentar falar isso para mais gente, né? E até porque eu já estava com horários ali limitados, eu não podia mais pegar tantas pessoas para atender, porque realmente, né, a gente tem uma quantidade de horas limitadas no dia. E a mentoria veio como uma forma de eu também não só poder trabalhar no 1-a-1, mas passar conceitos que, às vezes, eu passando no 1-a-1, é a mesma coisa que eu falei para você, eu falei para a paciente que veio antes de você, falei para a pessoa que vem depois de você, e não precisaria, né? Eu posso passar de uma vez só, fazer uma aula com relação a isso, explicar esses conceitos e já trazer exercícios
para trabalhar em cima disso. Então, a mentoria em grupo, ela veio muito desse lugar, né? Como que eu posso impactar mais pessoas com aquilo que eu já sei que ajuda as pessoas com quem eu estou trabalhando. E aí, a manifestação veio desse lugar, né? Porque a gente, né, essas açõezinhas constantes. Então, sempre produzindo conteúdo, sempre estudando, sempre aplicando essas ferramentas em mim e nas pessoas com quem eu trabalhava, para ir desenvolvendo um método, entendendo e validando esse método, para que quando chegasse a hora eu pudesse falar, ó, isso aqui eu sei que funciona, isso aqui é o que eu estou, né, mostrando aqui, isso aqui é o que vai ter nessas aulas e vamos embora nesse processo. Sim, e eu acho legal falar sobre isso. Gente, eu não estou falando sobre isso para fazer propaganda da mentoria da Ana Lu, até porque as vagas estão encerradas. E assim, já tem muita gente mesmo. Próxima vez que você abrir turma, de você avisar lá no seu Instagram, ó, o pessoal que ainda não segue já aproveita para seguir a Ana Lu. Mas eu estou dizendo para vocês isso que em menos de um ano foi possível a Ana Lu percorrer todo esse caminho. E o digital fez muito parte disso. E eu acho que é muito importante a gente mostrar exemplos reais, de pessoas reais, para que as pessoas que estão escutando em casa entendam que também é possível para elas. Né? Porque senão as pessoas elas sempre se afastam daquilo, até meio que propositalmente, sem nem saber que é propositalmente. Né? A gente tem muita tendência de falar, não, isso é enganação, isso não é possível. Você está querendo me vender curso, está querendo me vender mentoria. Eu acho que existe um mercado aí, que eu queria muito falar com você sobre isso. Quando você criou sua mentoria, teve alguma crença limitante que você identificou? Muitas. Tem algo que você... Assim, por exemplo, quando você abriu um Instagram e você quis vender uma mentoria, conta um pouquinho pra gente desse processo, porque você até desabafou em uma live sobre isso. Né? Mas é que é muito louco isso, porque eu acho que todos nós, e assim, eu não posso generalizar, não posso dizer que são todos, mas acho que grande parte das pessoas, principalmente com o digital, elas se comparam muito, né? Então, é um lugar onde tem muita comparação. E essa comparação, muitas vezes, leva a gente para um lugar de síndrome do impostor, né? Quem nunca, né, estudou muito sobre um assunto, viu alguém ali no digital que se comunicava sobre esse assunto, mas falava de uma forma diferente, que você achou que era melhor, que atingia mais pessoas, que tinha mais seguidores. Você falou, nossa, eu não sou tão bom quanto essa pessoa, né? Ou eu não estou com tantos seguidores quanto essa pessoa, eu não estou com o engajamento que essa pessoa tem. Então, a gente vai muito para esse lugar da comparação, que é muito de escassez, e despertou em mim muita coisa, né? De, puxa, quem sou eu para estar aqui falando sobre isso, né? Por que eu sei mais que ele? Por que eu posso ensinar para ela? Quem disse que isso que me ajudou tanto vai ajudar tanta gente também? Então, acho que essas crenças acho que me pegaram muito, né? Do tipo, como que eu vou vender uma mentoria? Né? Imagina. Quem vai querer comprar minha mentoria? Quem vai querer comprar minha mentoria? Né? O que eu tenho para ensinar para as pessoas? E essa coisa de, né, todo mundo que acaba entrando no digital, é claro, gente, é claro que a gente tem que se aproveitar disso, porque no fim das contas, é um conhecimento que geralmente a pessoa que, né, que se coloca ali para ser mentora, ela tem, que outras pessoas não têm. E que, claro, que pode ser monetizado e pode ser compartilhado dessa forma. Uhum. Só que quando você está de fora, você pensa, nossa, todo mundo que entra no Instagram começa a crescer, começa a vender curso, começa a vender mentoria. E, de fato, porque as pessoas estão buscando. Quantas pessoas não vieram me pedir lá no início e falaram, Ana Lu, a hora que você tiver um curso, eu quero passar meu cartão. Então, no fim, a gente se sabota muito nessas crenças, né? Mas o digital, ele tá aí para isso, para mostrar que é possível para todo mundo. Exato. E, assim, cada vez mais as pessoas estão comprando. Uhum. Elas estão comprando. A mesma pessoa que acabou de falar que o digital é de mentira, essa pessoa já comprou um curso de alguém em algum momento da vida. Total. E que fez diferença na vida dela, né? Então, eu acho que as pessoas, elas estão... A gente tem que debater mais sobre isso, mostrar para as pessoas um pouquinho das dores deste caminho, porque a gente consegue também ajudar mais pessoas, né? Com certeza. E aí eu queria até falar em relação às dores das pessoas hoje em dia. O que mais faz com que as pessoas venham te procurar? Quais são os maiores problemas, assim? Não vou nem falar problemas, mas são desafios. Tá. Se eu puder, talvez trazer um panorama geral, porque cada um chega com um desafio, né? Algumas pessoas falam do relacionamento, muitas vêm falando da carreira, de se sentirem estagnadas na vida, de estarem assim, bem longe financeiramente do que elas gostariam de estar, ou terem problemas nas relações familiares. Então, no geral, são várias coisas, mas que a gente pode resumir em... As pessoas estão presas nos próprios padrões mentais, naquela vida que elas foram criando para elas mesmas ao longo de todos os anos, e elas não conseguem sair daquilo ali. Elas não conseguem ver um caminho diferente, elas não conseguem reprogramar o que elas acreditam para construir uma realidade diferente, por mais que elas queiram.
Então, elas olham para aquela pessoa que conseguiu, elas olham para, enfim, para as possibilidades, elas estudam, mas elas falam, para mim não funciona. Eu não estou conseguindo. Então, a maioria das pessoas que chega para mim, chega com essas travas, né? De, para mim não funciona, para mim não é possível, eu não estou conseguindo. E quando você vê, muita gente nem fez, de fato, o trabalho que precisa ser feito para conseguir. Então, acho que é um pouquinho disso que eu gosto de mostrar também, o quanto você está, de fato, aplicando na sua vida. Porque, eu já li vários livros. Ah, não, eu já fiz terapia há muitos anos, eu já sei o que está errado. Ah, não, mas eu estudo muito sobre esse assunto. Não tem como. Você precisa agir. Não adianta você estudar, não adianta você saber, não adianta você ler. Você precisa tomar as ações necessárias para chegar lá. Então, acho que até muita gente se confunde nesse lugar, né? Então, eu tô com esse problema, como que eu resolvo? Não basta você ter conhecimento, você precisa tomar as ações. Sim. E também tem a questão das soluções imediatas, né? Que muita gente está chegando com solução imediata, e daí quando você vê que é algo com reprogramação mental, meditação, em que você vai trabalhar diversas áreas da sua vida ao mesmo tempo, que vai exigir que você saia da sua zona de conforto. Total. Aí você mesmo se sabota. Você fala, não é pra mim. Não vou conseguir, não, pra mim não vai dar, aí não tá funcionando. Fez uma semana. As pessoas esperam uma pílula mágica, Pepe, e isso não existe. E pouquíssimas pessoas estão dispostas a fazer o que precisa ser feito para chegar lá. Então, muita gente já prefere nem começar. Quando elas veem que tem trabalho, que é sofrido, porque, gente, assim, eu não gosto de falar sofrimento, porque eu acho que o sofrimento a gente muitas vezes escolhe, mas é doído você olhar para dentro. Você perceber feridas, você perceber traumas, você perceber crenças e você ter que enfrentar seus medos. Gente, sair da zona de conforto dói. Só que, se você não sai, você não muda. Ponto, né? E eu tava falando disso com um amigo esse final de semana, ele é rato de academia, né? E ele falava assim pra mim, no pain, no gain, sabe? Sem dor, sem ganho. Eu falei pra ele, cara, eu acho que não precisa ter dor, precisa ter esforço, né? Então, é sem esforço, sem ganho. Você não precisa ser sofrido, doído e nossa, que coisa horrível que eu tô me enfiando aqui. Mas você vai ter que se esforçar, vai ser suado. Tem até eu ouvi isso em algum lugar, gente, eu não sei onde que foi, mas achei muito interessante. Quando você era criança, sua mãe te falava alguma coisa, tipo, Ana Lu, não coloca o copo aqui. Ela falou baixinho uma vez, Ana Lu, não coloca o copo aqui. Aí você continuou lá brincando e você não ouviu. Ana Lu, não coloca o copo aqui. Ela fala um pouquinho mais alto. Continua brincando, não ouviu. Até que uma hora ela perde a paciência e fala, Ana Lu, não é pra... E ela gritou com você. Só que ela só gritou porque chegou no momento em que você não estava ouvindo. Então, eu acho que a gente pode conectar muito esse estado de presença, perceber esses sinais, para não precisar chegar no grito. Total. E eu não estou falando sobre grito de alguém, tá? Eu estou falando sobre o universo todo. Porque, às vezes, o universo precisa te dar uma paulada muito grande para ver se você escuta. Porque você não escutou antes, porque você não estava em estado de presença. Que eu acho que vem muito disso. E daí, em relação aos seus hábitos do seu dia a dia, o que você incluiu e o que foi mais difícil para você realmente começar, mas que valeu a pena? Agora eu acho que você já está num estágio que você já tem tudo muito fluido, né? Em relação aos seus hábitos do dia a dia. Mas no início... Porque você começou a meditar. Quando você começou a meditar? Como é que foi? Você sabe que de tempos em tempos eu gosto de... E aí eu vou contar um segredo aqui pra você. Eu comprei um bambolê essa semana. Legal! Mas eu vou te explicar por que eu comprei um bambolê. Quando eu vou ensinar para as pessoas aquilo que pra mim já tá tão óbvio, eu gosto de aprender uma coisa nova que pra mim é difícil. Porque... Para mim, é tão difícil aprender a rodar o bambolê que eu vou ter a ciência daquilo que as pessoas com quem eu estou falando na minha mentoria, por exemplo, estão passando ao tentar reprogramar os padrões delas. Que legal. Então, eu uso muito disso de, cara, é frustrante, o bambolê cai 1 zilhão de vezes, eu tenho que pegar, eu tenho que treinar, eu tenho que ir lá todo dia fazer. E eu estou nesse processo justamente porque eu quero também me conectar com essas pessoas que estão sentindo essas dores de estarem começando uma coisa nova. Enfim, queria dar esse disclaimer, porque eu acho que tá me fazendo ver com outros olhos, né? Mas com relação à pergunta que você fez. Eu acho que o mais desafiador no início, para mim, quando eu comecei, né, de fato, porque foram várias idas e vindas, mas acho que 2023 foi o ano da virada para mim, que foi quando eu me percebi num mar de bagunça ali. Foi quando eu vivi aqueles meses ali de insônia.
de muita ansiedade, de não saber o que eu queria fazer, de ter muitas funções no dia e não estar me sentindo satisfeita, presente e contente. Foi começar a escrever todos os dias de manhã. E era difícil, tanto porque eu não tinha o hábito, quanto porque eu escrevia, muitas vezes, coisas que eu não sentia. Né? Então, por mais que eu escrevesse, colocava, às vezes, no papel o que eu estava sentindo, a minha vida, como estava, coisas que eu queria mudar, eu também me obrigava a escrever coisas pelas quais eu era grata, que muitas vezes eu não conseguia enxergar, porque eu estava tão abalada com, né, tá com insônia, não tá conseguindo dormir, tá me sentindo exausta, que eu não conseguia falar que eu era grata pela minha casa, pela minha rotina, pelos meus cachorros, pelo meu marido. Só que eu fazia, porque eu sabia que eventualmente aquilo ali ia começar a virar uma chave na minha cabeça. E no fim das contas virou, né? Então, no início, os primeiros 2 meses que eu fiz isso, eu me obrigava, eu falava, eu só vou sair de casa quando eu tiver escrito no meu caderno as coisas pelas quais eu sou grata, as minhas afirmações, tudo que eu quero construir no meu futuro, tudo que eu já estou atraindo para a minha vida. E depois que começou a fluir, óbvio, hoje para mim eu não penso em sair, assim, é quase que escovar o dente para mim, é sentar e escrever. Opa! Mas no início foi bem desafiador colocar isso na minha vida. Eu acho muito interessante que todas as vezes que você faz um workshop, uma aula, uma live, não é apenas o conteúdo em si. Isso você já explica bastante no seu Instagram, na sua mentoria você aprofunda mais, mas o mais legal é você vir com esses exercícios. Uhum. Porque mesmo que não faça sentido, às vezes, naquele momento, da primeira vez, é aquilo que eu acabei de falar. Não são soluções imediatas, mas só de você dar esse primeiro passo e você sentir aquela presença em uma meditação, em uma meditação guiada, que você guia super bem, eu adoro, né? Um exercício de escrever algo. Eu tenho muita dificuldade em escrever, mas toda vez que eu participei dessas aulas, eu escrevi. Eu tenho lá no meu caderninho, entendeu? Então, assim, eu acho isso muito legal. E outra coisa que eu não posso deixar de dizer é sobre ambiência. Ambiência. Porque para quem não entende, gente, ambiência, o ambiente em que você está inserido, ele faz total diferença. Total. E aí eu quero que você explique um pouquinho do porquê, segundo a neurociência também, que aí depois a gente entra no assunto. A neurociência ela é maravilhosa, né? Ela, basicamente, ela explica muitas coisas. É o manual do ser humano. É o manual do ser humano, exatamente. E é muito louco, né? Porque eu sinto que isso... Eu não sei se é porque eu tô com mais contato com isso agora, mas eu sinto que isso tá vindo mais à tona agora. Tem mais pessoas olhando para isso. Uhum. Né? Assim como saúde mental também é um tema que tá muito em alta. Mas a neurociência, ela explica... Então, quando a gente pensa em quem são as pessoas que convivem com a gente. E isso é um fato, né? Nós somos, de certa forma, nós somos muito esponjas do nosso ambiente. Então, se a gente está convivendo com pessoas que só estão reclamando, a gente não consegue outro meio de nos conectar com elas que não pela reclamação, por exemplo. Se a gente só convive com pessoas que têm hábitos que a gente não quer ter, então que fumam, que bebem, que os encontros são sempre, né, nesses rolês de balada, enfim, a gente não tem outra alternativa senão frequentar esses lugares também. E, da mesma forma, se a gente convive com pessoas que estão buscando, né, que estão buscando ser melhores, estão buscando evoluir, estão desafiando esse status quo, a gente também não tem outra alternativa senão seguir. Porque o nosso cérebro, e aí que eu acho que vem a parte mais interessante, isso vem lá do primitivo também, tá? Lá dos homens das cavernas. Antigamente, se a gente não fazia parte de uma comunidade, a gente não sobrevivia, né? Então, se você na época das cavernas não era aceito no grupo, no clã, você era expulso do clã, você ia ficar sozinho na floresta, a sua chance de sobreviver era muito menor do que se você tivesse um grupo ali, uma tribo te protegendo. E isso não se atualizou também no nosso cérebro. Então, hoje, a gente ainda busca muito esse pertencimento, né? Isso explica N padrões que as pessoas têm, inclusive as pessoas que a gente chama de people pleasers, né? Que estão sempre querendo agradar o outro, que não conseguem ser autênticos porque eles querem sempre se encaixar. Mas isso vem desse mesmo lugar. Então, a gente tem uma necessidade de pertencer. Isso é um mecanismo de sobrevivência do nosso cérebro. Então, se a gente está frequentando um ambiente que, mesmo que tenha hábitos que não condizem com o que a gente quer para a nossa vida, a gente inconscientemente vai querer pertencer àquele ambiente. Então, a gente vai começar a fazer o que precisa ser feito para ser aceito ali. Sim. Então, se você escolhe pessoas que estão indo caminhar na direção que você quer caminhar, é muito maravilhoso, porque você vai se estimular a ser cada vez mais como elas. Agora, se você não escolhe, ou se você escolhe pessoas que estão indo para um lado oposto,
pode ser um problema grande, porque você vai ter que fazer um esforço muito maior para não cair ali naqueles padrões dessas pessoas. Exato. E eu acho que também existe uma grande romantização daquilo que a gente faz no nosso dia a dia. Por exemplo, a gente já começa achando a segunda-feira, quantas pessoas eu vejo postando isso? Assim, faltam 5 dias para sexta, na segunda-feira. Que loucura. Finalmente, sexta-feira. Sexta-feira chegou, sextou. Gente, eu não estou falando não tenho nada contra você sair na sexta-feira, não é isso, mas eu acho que você não tem que esperar a sexta-feira para ter um momento feliz, né? Para arrepiar. Você vai um escape, né? Exato. E aí a gente vê essa coisa, essa romantização de final de semana, sabe? Sei lá, vou sair, vou pra balada, vou beber. E assim, não estou falando contra, mas eu estou dizendo que eu acho que há uma romantização desse estilo de vida. E é muito difícil a pessoa voltar para o equilíbrio quando ela vive com tantos desses estímulos. E se você pegar até as músicas. Até as músicas. Essa questão da música é uma pergunta assim que eu realmente quero te fazer. O quanto que a música influencia? O quanto que a letra da música pode influenciar na nossa vida? Muita coisa. Que se as palavras têm poder. Pepe, eu vou dar um exemplo, e aí eu não tenho absolutamente nada contra a música sertaneja, tá? Mas eu já até tive minha fase ali do sertanejo universitário, adoro. Mas são músicas que falam coisas... Então, por exemplo, essas músicas mais sofrência, que falam do amor, que dói, que é isso. Isso vai entrando na cabeça das pessoas de uma forma que elas acreditam tanto que quando você está num relacionamento, você entende que é normal ser uma coisa sofrida, ser uma coisa pesada, ser uma coisa doída. Intenso, né? Porque o intenso virou doloroso aí, no caso. E a mesma coisa essas músicas de... né? Tem uma música que, sempre que eu ligava para uma pessoa, tocava de fundo essa música. Hoje eu vou beber... E eu falava, gente, não é possível. Tipo, todo dia, quem liga para essa pessoa, escuta essa música. E vai estimulando a gente, né? Vai entrando ali na nossa cabeça e vai fazendo com que a gente entenda que isso é o certo. Isso que você trouxe é muito interessante, porque, de fato, a sociedade, pelo menos, eu não sei, né, onde as pessoas que estão assistindo moram, mas aqui em São Paulo eu sinto que o rolê é esse. Né? Final de semana é sair, é beber, às vezes para balada ou ir para o bar, enfim. Até acho que está rolando um movimento agora das pessoas quererem, né, dormir mais cedo, aí, né? wellness, exato. Mas antes era isso, era sair para beber. E se você não bebia, você era o esquisito. Uhum. Então as pessoas às vezes nem queriam beber, mas elas... Quantas vezes, gente, quantas vezes eu não fingi, que eu peguei um copo, que eu fingi que tinha álcool para ninguém me encher o saco? Porque senão as pessoas já vêm, você tá grávida? Por que você não tá bebendo? Você tá doente? Eu simplesmente não quero. Eu já falei que eu tava tomando antibiótico. Olha só. Já falei que eu tava... E, gente, nada contra a bebida, até porque... Nada contra. Né, adoro um vinho, adoro. Não é nada contra a bebida. É uma questão realmente de equilíbrio de vida, porque não adianta você chegar a segunda esperando sexta-feira chegar para você ser feliz. O ser feliz é você extravasar de uma maneira que nem você mais sabe quem você é. Você não sabe mais sobre o que conversar, porque... Outra coisa, romantização da fofoca. Nada contra uma fofoca. Mas, assim, se você senta com seu amigo só para falar dos outros, qual que é a qualidade do seu próprio conteúdo? Pelo amor de Deus. Não faz sentido. Então, aí você chega pra Ana Lu e fala assim, preciso dar um jeito na minha ansiedade. E tem que ser para ontem. É muito complicado, porque eu acho que existe essa certa romantização, né? Existe. E aí eu queria muito trazer isso para a parte do empreendedorismo agora, né? Porque esse podcast é sobre empreendedorismo consciente. E diferente do que muitas pessoas acham, empreender não é criar CNPJ, não é criar empresa. Isso é um empresário. Você pode empreender, é co-criar, é transformar a realidade que você vive, independente do que você esteja fazendo. Se você é dono do seu próprio negócio, se você está no Instagram aí ganhando dinheiro, se você está como CLT dentro da sua empresa, você pode ser proativo e você pode tomar decisões, você pode criar algo. Inclusive, isso vai fazer com que você cresça na empresa e que você tome seu lugar do mundo, né? E por que eu comecei com a Ana Lu para falar de empreendedorismo? Porque quando a gente fala de empreendedorismo, de cocriação, isso vem de dentro para fora. Total. E quando as pessoas estão bem, elas estão escutando a própria intuição, elas conseguem ter clareza, ter espaço para escutar o que a nossa cabeça barulhenta fala, elas conseguem cocriar muito mais.
né? E aí eu queria que você me contasse um pouquinho do seu start como empreendedora, para depois a gente falar da sociedade no geral. É bacana você fazer essa pergunta, porque eu demorei para me enxergar como uma empreendedora. É muito louco isso, né? Também eu tinha essa visão que empreender era, né, ter coisas muito inovadoras e as startups, unicórnios e essas coisas que resolvem problemas de uma forma muito inovadora, tecnológica. E no fim das contas, essa jornada que eu estou fazendo não deixa de ser um empreender, né? Não, mas espera aí rapidinho. Você entrega para as pessoas a maior tecnologia que existe no mundo e que ninguém conseguiu superar, que é lidar com a respiração. Lidar com a respiração. A respiração é a maior tecnologia que o ser humano... Não existe tecnologia maior que a respiração. É verdade. Ninguém conseguiu, então... E mais negligenciada, eu acho. Exato. Né? Não existe. Não existe. Então, a sua startup aqui, ó, tá rodando... Não é nos moldes tradicionais, né? Mas é do jeito que tem que ser. Mas acho que eu não lembro direito a pergunta que você fez. Acho que foi como o seu start como empreendedora. Quando você começou a se ver como empreendedora? Pepe, eu acho que isso foi bem antes, né? Se eu fosse olhar para minha trajetória, acho que desde quando eu comecei com yoga, eu já me vi como empreendedora, porque acho que por mais que o yoga seja visto como, por muitas pessoas, uma atividade física, por outras uma conexão com a espiritualidade e por outras uma forma de se conectar consigo mesma, para mim o yoga sempre foi uma ferramenta de saúde mental, gerenciamento de estresse e também conexão com você, com a sua intuição. Então, o meu intuito, quando eu comecei a dar aula de yoga, nunca foi dar aula de yoga. Sempre foi levar esse momento para as pessoas. Quase como levar um oásis ali no dia delas. E aí, dessa forma, eu estudava sobre muitas outras coisas. E eu falava sobre isso nas aulas. Então, acho que eram aulas muito boas, porque não era só as posturas. Não que seja um problema ser só as posturas, né? Eu amo yoga. Mas eu trazia reflexões, eu trazia muito disso de manifestação, eu trazia muito dessa conexão interna, sobre você se aceitar. Então, acho que foi nesse lugar, assim, que eu conquistei alunas e alunos que até hoje, né, me pedem para voltar a dar aula. Porque acho que foi esse motivo, esse propósito, né, que saiu muito daqui de dentro. E eu aplico muito isso hoje. Tanto que eu percebo que nos momentos em que eu perco de vista qual que é a minha missão, as coisas, elas ficam mais estagnadas, né? E para eu retomar o meu rumo, quando eu estou muito ansiosa, muito acelerada, ou eu não estou vendo resultado, eu retomo o meu rumo quando eu me lembro do meu porquê. Então, o start do empreendedorismo, para mim, sempre vai ser o meu porquê. E é para ele que eu sempre volto. Por que eu estou fazendo o que eu estou fazendo? Qual que é a diferença que eu quero ver no mundo? E é óbvio que eu quero frutos também, né? Assim, ninguém trabalha de graça. São do universo e nós somos o universo. Exatamente, nós somos o universo. Então, assim, eu quero poder também entregar para o mundo tudo o que eu acredito, de uma forma que eu também receba de volta, que eu também possa ter, né, a minha liberdade financeira e o meu, né, talvez até ali reconhecimento. Então, eu não estou saindo nem um pouco, tipo, eu estou tentando separar um pouco as coisas, né, porque a missão vem de um lugar e o ego está em outro, mas eu acho que os dois, obviamente, se complementam nesse processo. Uhum. Mas é muito isso, assim, por que você faz o que você faz? Para mim, sempre vai partir daí, sempre. E eu não posso deixar de falar sobre seu marido, Bruno. Que assim, eu sou fã número 1, eu amo o vídeo que ele fez do casamento da Ana Lu. Eu acho o Bruno incrível, acho o Bruno fantástico, mas uma coisa que me emocionou muito, acho que eu nem te falei, foi quando ele fez a sua festa da empresa no final do ano. Achei aquilo tão incrível. Foi muito. Quer contar ou quer que eu conte? Pode contar que eu falei bastante. Tá. Não, é o seguinte, gente, a Ana Lu, a empresa dela é ela mesma, né? É você e você. Você faz os atendimentos, você tá lá fazendo seus vídeos. Então, a empresa dela é ela mesma. E é muito difícil alguém enxergar isso como uma empresa, né? Porque as pessoas falam, não, opa, caiu aqui, mas peraí, gente. Ao vivo é assim mesmo. A empresa dela é ela mesma. E aí, o que acontece? Final do ano, todo mundo tem a festa da firma, né? E aí, a Ana Lu, qual que seria a festa dela? Quando eu vejo os stories da Ana Lu, ela estava chegando em casa, o Bruno, o marido dela, ele tinha feito um cartaz da empresa. Ele colocou os cachorros para participar da festa da firma. Ele fez uma comemoração da firma. E tudo isso pode parecer até... É realmente muito fofo, muito romântico, lindo, maravilhoso, mas também tem a ver com neurociência. Total. Porque se você for pensar, esse gesto, o que ele significa? O que ele traz de crescimento?
que ele materializa mais ainda aquilo que você está vivendo? E isso entra nas suas células, né? E faz com que você tenha cada vez mais essa mentalidade de crescimento, porque você consegue realmente... fica palpável aquilo. Total. Né? Foi muito incrível, assim, porque eu ensino muito, inclusive, para as pessoas que eu atendo na minha mentoria e na jornada da reprogramação, as pessoas poderem olhar o próprio progresso e celebrarem as pequenas conquistas, né? Existe um mecanismo de recompensa do nosso cérebro quando a gente celebra, que ele vai justamente para esse lugar, ele vai construindo resiliência, ele vai construindo confiança na gente mesmo. Quando a gente celebra as nossas conquistas, né? Porque a gente, às vezes, celebra muitos outros e deixa de celebrar o que a gente fez, por menor que seja. E eu acho que isso foi uma coisa tão legal que ele fez, porque foi justamente essa celebração de uma conquista minha que, é claro, eu né, sou muito grata e eu sempre penso no tanto que eu estou feliz com tudo que eu estou construindo, mas eu não ia ter um momento de final de ano onde eu ia parar para falar, nossa, deixa eu comemorar aqui. Então, ele fez essa celebração, ele pediu a comida do restaurante que a gente mais gosta, ele botou uma plaquinha nos meus cachorros de funcionário do mês. Estagiário do mês. E é muito bonitinho. E a gente abriu um vinho e a gente brindou e a nossa comemoração foi justamente olhar para isso e falar, cara, fevereiro eu comecei a postar vídeos, conteúdos, falar a minha verdade, de repente agora eu tô aqui, na época eu tava com 55 mil seguidores. Agora tá em 100 mil, gente. Tá em 112. 112 mil. 112. E com tudo isso, né? Com todos esses degraus que eu fui subindo ao longo do caminho. Então, foi muito especial, muito especial. E pra gente reforçar a nossa própria confiança na gente mesmo, né? Então, se eu cheguei até aqui, é claro que eu sou capaz de realizar os meus sonhos daqui pra frente. Isso é muito importante. Sim, e daí entra também nessa questão de apoio e de ambiência. O que a gente estava dizendo agora, sabe? Presta atenção em quem está do seu lado. Total. Porque eu vejo muita gente utilizando as redes sociais para repostar alguma coisa que não concorda, falar mal de alguém, compartilhar o post. Só que, gente, faz ao contrário. Exato. Faça ao contrário, tipo, utilize esse seu tempo com sabedoria na sua rede. E você que está assistindo esse episódio agora, vai lá, eu te desafio, vai na rede social do seu amigo agora e deixa um comentário elogiando um vídeo que a pessoa tenha feito. Positivar o mundo, né? Exato, utilizar o tempo da maneira correta, porque isso tudo também faz muito parte da presença, né? No final das contas, é basicamente sobre isso. Uma das regras que eu tenho, assim, comigo mesma é eu não coloco nem vídeo, nem áudio de WhatsApp pra frente, sabe? Olha, de jeito eu preciso nenhum, aprender a fazer isso. Porque eu acho que isso vai influenciar muito na maneira como eu enxergo o meu tempo. E se eu começar a acelerar meu tempo, pra onde que eu vou? Até onde eu vou acelerar essas informações? Muito interessante, Pepe, eu preciso me policiar. Então, não, às vezes a Paloma fala pra mim, nossa, esse áudio é enorme, acelera aí. Eu falo, não acelero. Vai ouvir picado, mas não vai acelerar. Ou eu não vou ouvir, porque se eu não tiver a fim de ouvir, eu também não vou ouvir, tá? Tem essa. Ou eu não vou ouvir, mas se eu parar pra ouvir, você pode ter certeza que eu vou ouvir cada segundo daquele áudio no segundo certo. Eu vou começar a dosar mais os áudios que eu mando pra você. Não, mas eu escuto certinho. Não, mas coitada. Não, eu tenho essa regra, assim, não, nem vídeo de YouTube, nem nada. Se eu tiver, eu quero estar presente. Naquele momento, eu tenho que aproveitar ao máximo. Mas eu penso muito em você nisso, assim. Tem uma frase que você sempre fala, que é aquilo que a gente foca cresce. E isso tá, assim, o dia inteiro comigo, porque até, assim, é o jeito como eu lido com os haters, você que me ensinou. Porque chega muito hater ali nos vídeos e às vezes eu quero responder. Meu primeiro instinto é pegar e falar, meu filho, você não sabe o que você tá falando? Mas aí eu falo, deixa eu focar nos comentários bons, deixa eu responder quem tá me agradecendo, me elogiando e focar nisso aqui, porque se eu for focar em todo mundo que tá tentando me botar pra baixo, eu também vou para baixo, né? Exato. E a gente vive em um mundo que o jogo da atenção é o que prevalece. Total. A gente vive na economia da atenção, total, assim. Então, às vezes a pessoa, ela fala alguma coisa ruim de você, propositalmente, porque dessa maneira ela vai conseguir te chamar a atenção. Uhum. Muito mais do que, às vezes, a pessoa que tá falando algo bom, né? Porque a gente tende a falar, epa, tá falando mal de mim, deixa eu ver aqui. A gente para pra ver, né? E é muito louco isso. E até mesmo, porque eu fico pensando, eu sempre trago o Instagram pra vida real, sempre. Eu imagino, o Instagram é uma expansão, é nosso mundo real, né? Um mundo virtual real. Se você tá andando na rua e alguém para pra você que não te conhece e fala assim, Ana Lu, não gostei do seu jeito de falar. Você vai falar, tá.
Tchau. A pessoa é louca, não é? Então por que na internet a pessoa não é louca? Olha, essa é uma boa pergunta, Pepe. E você sabe que isso que você está falando, eu queria puxar esse gancho porque é um tema muitíssimo interessante, que poucas pessoas acho que sabem. Mas o algoritmo do Instagram, o nosso cérebro, ele realmente tem um mecanismo muito parecido com o algoritmo do Instagram Igualzinho. e do TikTok. Ele vai sempre filtrar aquilo que a gente coloca atenção. Então, existe uma parte do seu cérebro, que é o seu sistema ativador reticular, que ele vai filtrar as coisas que você presta atenção no seu dia com base naquilo que você alimenta. Então, se você está sempre alimentando negatividade, está sempre alimentando hate, está ali consumindo um conteúdo que não tem muito valor, isso vai voltar para você. Você só vai começar a perceber isso no teu dia. Por isso que a gratidão é uma prática tão transformadora. Porque a gente ativa o nosso sistema ativador reticular a olhar para as coisas positivas que a gente já tem na vida. E isso é literalmente o que muda completamente a nossa perspectiva. Exato. E o legal de saber sobre isso é porque você consegue ir direto na fonte e não gratidão por gratidão. Porque quando você entende o porquê das coisas e as coisas começam a fazer mais sentido Ser intencional. aquilo funciona muito mais. Exato. Ontem, né, eu falei pra Carla, sua amiga, um beijo pra Carla. Beijo pra Carla. Eu falei pra ela assim, Instagram é como se fosse a vida real, né? Se eu te chamar pra jantar agora e eu conversar com você o jantar inteiro e você não me responder, eu não vou te chamar de novo. Se você me responder, se você interagir comigo, eu vou te chamar de novo. É a mesma coisa. Se você não interagiu com aquele conteúdo, você não respondeu, você não parou pra ver, ele vai parar de aparecer no seu feed. Exato. Vai parar. E feed se chama... feed é alimentar. É. Com o que você está alimentando o seu cérebro. Né? Eu acho que essa é a pergunta, que as pessoas elas não entendem isso. Elas ficam rolando o feed e você pergunta o que você está fazendo, a pessoa fala, estou passando o tempo. Mas o que todo mundo está querendo tanto passar o tempo? Perdendo tempo, né? Porque passar, você não está passando, você está perdendo. Exato. Então, eu acho que é algo que as pessoas elas têm que entender. Quando eu comecei a trabalhar com rede social, eu comecei a querer entender muito mais sobre os seres humanos do que sobre marketing em si. Uhum. Afinal, uma coisa leva a outra. Exato, é comportamento humano, né? E o algoritmo, ele é o comportamento humano, ele é baseado no comportamento humano. Quando você fala pra mim, não você, né? As pessoas falam, mas mudou de novo. É óbvio que mudou, todo mundo tá mudando, tem que mudar mesmo, não tem como não mudar, né? Mas aí, voltando para aquela questão de equilíbrio. Qual que é o equilíbrio que a Ana Lu utiliza para as redes sociais dela? Como é que você utiliza a sua rede social hoje para que você não fique muito tempo ali? Como é que você dosa isso na sua vida? Tá aí uma boa pergunta, porque no início foi bem desafiador, Pepe. Bem desafiador, assim. Eu já coloquei timer no Instagram para fechar, já coloquei o aplicativo, não sei se vocês já viram esse aplicativo, é muito bom para quem tem problema com rede social, chama 1 segundo. Você instala o aplicativo, toda vez que você for abrir o Instagram, ele faz você esperar 1 segundo, fazer uma respiração profunda e soltar, e aí depois ele pergunta, você realmente quer abrir o Instagram? Então, eu tinha esse aplicativo também para os momentos em que eu abria no automático. Mas hoje em dia, é muito louco isso também. Eu uso o Instagram muito como uma ferramenta de trabalho. Eu até falei isso pro Bruno esses dias, eu não lembro a última vez que eu fiquei consumindo conteúdo. Hoje, o que eu faço é realmente, eu entro, eu posto ali meus stories, né, posto meus vídeos, respondo às pessoas, interajo, às vezes eu abro caixinha de pergunta, fico ali um tempo respondendo, mas dificilmente eu vou ali naquela negocinho de reel para ficar vendo. Só se de fato, hoje eu tô sem inspiração, do que assunto que eu vou falar, deixa eu ver um pouco de conteúdo aqui. O que dificilmente me ajuda, tá? Acaba que sempre que eu tenho essa ideia de ver inspiração no Instagram, eu acabo vendo e me perdendo ali e não tem inspiração nenhuma. Mas hoje em dia eu consigo entrar no Instagram e usar ele como uma ferramenta de trabalho. E seguir, né? Eu fiz uma limpa, eu sigo pessoas que me agregam. Então eu não sigo, né? Antes eu seguia zilhares de pessoas. Tem gente que, nunca mais falei, que estava lá. Eu fiz uma limpa porque eu falei, cara, isso aqui é para eu ver o que vai me agregar, o que vai me fazer sentir bem, o que vai me ensinar alguma coisa. O resto não, né? Eu posso escolher, então eu vou escolher não estar nesse outro conteúdo aqui. Sim, total. E uma das coisas também que eu acho muito legal, quando você quiser voltar para o estado de presença no Instagram, é você lembrar de engajar. Sabia? Porque toda vez que você... Porque assim, o Instagram também quer que a gente fique em estado de presença, tá? Uhum. Tanto que o engajamento vale muito. Toda vez que você para comentar no post de alguém, você tem que sair do modo automático. Né? Toda vez que você vai mandar uma mensagem para alguém, você tem que sair do modo automático. Você tem que pensar.
Então, às vezes, se você começar quando você for consumir um conteúdo, você começar a engajar um pouco, comentar neste conteúdo, compartilhar com alguém, pensar sobre o que esse conteúdo tem, por que eu estou assistindo, isso também faz você começar a consumir de uma maneira um pouquinho diferente, né? Total. Um pouquinho diferente. E se conectar com as pessoas mesmo, né? Uhum. Porque eu acho que muitas vezes a gente vê aquilo ali, aquelas interações como algo só de, vou curtir, vou reagir. Mas é uma conexão, né? Não deixa de ser. E assim, eu sei que você dá muita referência, né, bibliográfica, você fala bastante sobre algumas pessoas em que você se inspira. Eu queria que você deixasse também, se você pudesse, vai para uma ilha deserta, aquelas perguntas de podcast, eu vou fazer aqui, tá? Vai para uma ilha deserta, vai levar 5 livros. Só pode escolher 5. Olha, eu honestamente acho que eu levaria livros que me dessem dicas de sobrevivência para sobreviver numa ilha deserta. Mas se eu for dar dicas para umas férias bem aproveitadas, tem 5 livros. Vamos pensar. Tem alguns autores que eu sou fã de carteirinha, né? Quem me segue sabe. Mas acho que eu levaria algum livro do Dr. Joe Dispenza. Quebrando o Hábito de Ser Você Mesmo é um ótimo livro para começar, para quem não tem ainda contato com o trabalho dele. Eu levaria o livro da doutora Tara Swart, que acabou de ser traduzido para o português, chama O Princípio. Maravilhoso esse livro. Eu levaria Não Acredite em Tudo que Você Pensa, que é um livro curtinho, fininho e extremamente objetivo sobre como a gente lidar com os nossos pensamentos. É Joseph alguma coisa o nome do autor. Eu não vou lembrar o sobrenome. Mais 2, né? Mais 2. Tem uma psicóloga maravilhosa que ela chama Nicole alguma coisa também. Que ela tem um livro que chama Como Curar Sua Vida. Também é muito bom. E ela traz assim, várias ferramentas que ela usou com os pacientes dela, no processo dela e por aí vai. E acho que eu levaria um romance também, né? Porque tem que dar aquela misturadinha. Então, eu levaria um livro de uma autora francesa que chama Valérie Perrin, que chama 3, que eu achei incrível. E agora uma outra pergunta aqui, que eu acho que uma pessoa que está escutando esse podcast agora e ela quer começar a meditar, qual que é o conselho que você dá para essa pessoa? Eu dou constância ao invés de perfeição. E paciência, muita paciência, né? Facilite a sua vida, então não queira sentar 20 minutos se você nunca meditou. Não queira meditar sozinho se para você é mais difícil, use meditações guiadas. Faça isso num momento de preferência que você ainda não tem muitas distrações, então eu gosto de fazer cedo ou antes de dormir, porque são momentos em que eu ainda não me conectei ou já me desconectei. Porque se a gente quer tentar meditar no momento em que está chegando muita mensagem no celular, o trabalho está bombando, é realmente mais difícil. Escolha um lugar para você fazer suas meditações, né? E tenta meditar sempre no mesmo lugar, porque o seu cérebro vai criando uma referência daquele lugar ali, ele já vai começando a entrar no estado meditativo quando ele vê que você está indo para lá. Então, isso também é um mecanismo bem bacana. E não se enganem, o hábito é construído dia após dia. Então, você vai sentar lá todos os dias. Vão ter dias que vão ser fáceis, vão ter dias que não vão ser fáceis, mas todos os dias você tem que estar ali. E, eventualmente, você vai virar uma chave. É muito isso, né? Eu acho, a meditação começou a fazer parte da minha vida de uma maneira que eu não consigo nem imaginar sem. Tipo, é uma coisa que eu não sei explicar. Eu já vou eu já acordo, eu já acordo, eu vou meditar, entendeu? Tipo, eu não tenho uma outra coisa para fazer. Eu acordo, eu vou meditar. Mas isso é um hábito que você construiu, né? Tem gente que acorda e vai treinar, tem gente que acorda e vai meditar, tem gente que acorda e vai comer, sei lá. É só você treinar o seu cérebro, aí pro lugar onde você quer que ele vá. Exato, e é muito louco, né? Porque às vezes você vai... Eu fui viajar com o Lucas também é nosso amigo, né? Faz um tempo. Beijo pro Lucas. Um beijo pro Lucas também. Eu fui viajar com o Lucas, e o Lucas é super da meditação também, tudo, né? E daí, só que o Lucas acorda mais tarde do que eu, né? E aí, a gente tava... Enfim, tinha uma sala em comum entre os nossos quartos, assim, tinha uma sala em comum. Aí eu fui meditar, tava com fone de ouvido, né? Tava sentada no chão. Mas eu levei um susto, porque esse menino acordou. E ele levou um susto também e falou: nossa, o que você tá fazendo aí no chão? Eu falei: eu tô meditando. Tá jogada. Nossa, a menina não tá bem. Assim. E é muito engraçado isso, né? E eu tava falando com você sobre isso, acho que foi hoje que eu falei, não lembro quando que eu falei, na verdade, sobre essa questão. Eu comecei a implementar a gratidão antes de comer.
Ah, Só isso é que aí, incrível. só que na frente dos outros eu tenho esse negócio de tipo, ai meu Deus, tô no restaurante, não vou fazer, né? Olha. Mas Então, sabe o que é legal? Às vezes as pessoas também querem fazer isso e elas não se permitem também por esse medo do julgamento, mas uma vez que você faz, as pessoas quase que você dá uma permissão para elas fazerem também. Eu não sei se, assim, eu acho que esse movimento do Instagram traz muito isso, né? Desde que eu comecei a postar vídeo no Instagram, eu conheço várias pessoas próximas a mim que falaram, putz, o que você fez, né? Me dá uns toques, eu também quero começar. Porque é quase como se o fato de eu ter começado permitiu que elas também pudessem fazer isso, sabe? A pessoa, antes ela tinha um julgamento tão forte na cabeça dela que quando ela viu alguém fazendo, ela falou, cara, tá tudo bem fazer. Então, por que não ser a pessoa que vai ser o criador da tendência, né? Então, agora vamos todo mundo agradecer antes da gente começar a comer. vou começar a comer e agradecer, mostrar no É? Instagram. Legal isso, legal. E assim, falando de agradecimento, eu quero te agradecer por estar aqui. Ah, A gente chega ao final do nosso primeiro episódio da segunda temporada. eu que te Mas, agradeço. na verdade, eu já vou deixar o convite aberto para você vir várias vezes. Porque eu tenho certeza que você que escutou a gente está cheio de dúvidas ainda. Porque a ideia daqui é a gente provocar pensamento, a gente provocar perguntas. Eu não quero trazer resposta, eu quero trazer perguntas. Porque eu acho que é aquilo que você fala, né? Nosso cérebro ele vai dar resposta. Total. Então, eu quero trazer perguntas. E você que tem uma pergunta para Ana Lu, deixa aqui. Vai no Instagram dela também, deixa nas caixinhas. Fala o que vocês acharam desse episódio. O que mais eu posso perguntar para Ana Lu nos próximos episódios também, né? Boa essa. Que isso, eu acho que a gente pode também fazer um bate-bola aí com perguntas do público. Gostei. E esse daqui é só o primeiro episódio. Estou muito feliz que eu já abri com chave de ouro, que é uma pessoa super especial e que eu acredito, assim, 1000% no trabalho dela. Eu que te agradeço, Pepe, pelo convite, pelo espaço, pela oportunidade. É incrível a gente poder espalhar coisas que a gente acredita e ver as pessoas também transformando as vidas delas com esses conhecimentos. Exato. E também agradecendo aqui o pessoal da Atar Digital que está nos acolhendo. Agradecer ao Guto, que está aí atrás das câmeras. Na verdade, ele está atrás de mim aqui, né? Já está batendo palma aqui. Nosso mágico das imagens. Agradecer a Má, Thiago, Rogério, todo mundo aqui da Atar, Nicolas, o pessoal aqui, muito gente boa. Depois vocês têm que vir aqui conhecer. Vou fazer um tour agora com a Ana Lu. Aqui, eu não sei se a gente vai conseguir ir na piscina, porque... Não entrar na piscina, tá, gente? É só mostrar. Porque tá chovendo. Eu vou fazer um tour com a Ana Lu agora. Eu vou até colocar lá nos stories pra mostrar o tamanho do escritório da Atar aqui em São Paulo, gente. Adorei. Então é isso. Até o próximo episódio de Mooncast. Não se esqueçam de se inscrever no canal e deixar um comentário. Eu quero ver se você tá num estado de presença aqui nesse nosso primeiro episódio. Tchau, tchau, gente. Até a próxima. Tchau!